sobre a estrutura química do colesterol, né, que é relacionado a doenças cardíacas, ele pede para você assinalar o correto. As afirmações corretas é a 2, possui uma cadeia mista com uma ligação insaturada, a ligação insaturada aqui, ó. E é comum, é um composto contendo ligações covalentes. Por que ligações covalentes? Porque todos os elementos são não metais, tá? Não tem nenhum anel aromático aqui. Não tem fenol, então todas as outras estão erradas. Vai falar sobre o álcool, certo? E a sua solubilidade. Qual é a curva que melhor representa a solubilidade quando eu aumento a quantidade de carbonos? O que acontece com a solubilidade do álcool, certo? Quando eu aumento o carbono, diminui a solubilidade. Isso para qualquer composto, né? Aumento de carbonos, aumento a temperatura de ebulição. Então, essa é a resposta correta. Sabe que as propriedades físicas apresentadas no 4 referem-se a compostos orgânicos: hexano, epitano, etano, 1-propanol, 2 e 1-butanol. Eu acho que esse exercício eu já corrigi, né, gente? Confere aí. O 10 e o 11 nós já corrigimos, sim? Alguém tem que falar no microfone aí. Sim ou não? Sim ou não? Terceiro B, alguém pode me responder se a gente já corrigiu o 10 e o 11? Meu Deus. Eu acho que sim, tá? Eu acho também. Vê aí, a resposta é E, vê se você acertou. O 10, o Aqui 11. sim. Sim? Eu tenho anotado aqui que a gente já corrigiu esse. Então vamos para. E eu já expliquei também. Vamos para o 11. Ó, o 9 e o 10. Agora é o 11. Ele pede aqui no 11 para você informar quem é cada uma das substâncias. Vocês sabem o que é miscível e immiscível? É solubiliza ou não na água, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar que hidrocarboneto não vai solubilizar em água. Então, você já sabe que o 1, o 3 e o 5 são esses 3 hidrocarbonetos, ok? Ótimo. A próxima coisa, sobraram 2 miscíveis, que são os 2 compostos de álcool. Aí você vai ter que ver aqui pelo ponto de ebulição. Quem tem maior cadeia? O propanol. Então, ele tem maior ponto de ebulição. Então, o propanol é o 2 e o etanol é o 4, certo? Então, você tem que procurar a alternativa. Aqui no 2 você tem o propanol e no 4 você tem o etanol. Aí você ficaria em dúvida entre a D e a E. Qual é o próximo pensamento seu? A temperatura de ebulição. Porque quanto maior a cadeia carbônica, maior a temperatura de ebulição. Então, a alternativa correta é a E. Porque o octano é que vai demorar mais para entrar em ebulição. Sim? 12. Pede para você ver a coluna e a substância correta, certo? Então, você tem algumas informações da substância e ele quer que você coloque aí. O pensamento tem que ser o mesmo pensamento do exercício 11. Se tiver hidrocarboneto, é o que não é solúvel, tá? E aí, fazendo essa análise, a alternativa correta é a B, tá? É a B a alternativa correta. Por quê? A 2 tem um monte de cadeia carbônica, um cloro, e a 4 é um hidrocarboneto, mas tem uma cadeia carbônica um pouco menor, então o ponto de ebulição é menor. 13. Ele te dá o butanol e o éter etílico,
tá certo? E ele pede para você comparar os frascos. E a resposta correta é que o éter etílico e o butanol é por causa das ligações de hidrogênio presentes no álcool, né? O álcool, ele vai demorar mais para entrar em ebulição, porque ele faz ligação de hidrogênio, e o éter não, faz dipolo-dipolo. 14. Também sobre solubilidade. Ele te dá ponto de fusão, ponto de ebulição e a solubilidade em água. Se tiver hidrocarboneto, a gente já sabe que ele é o insolúvel, tá? Então, a alternativa correta aí vai ficar com a letra B, tá? A letra B é a alternativa correta. Por quê? Porque o mais solúvel sempre vai ser o álcool. De todos, o mais solúvel é o álcool. Odores de amêndoa e de canela por conta da presença do aldeído, e as framboesas, a presença de cetona. E aí ele pede para você caracterizar. A resposta correta é A, onde o aldeído tem uma carbonila ligada ao hidrogênio e a acetona está ligada entre dois carbonos, né? Entre carbonos, um carbono secundário. 16, álcool se torna e formaldeído, que é um aldeído, e ele pede para que você coloque em ordem, né? Qual cada um deles, né? O nome, como chama? O nome da IUPAC. Então, o primeiro é etanol, o segundo é propanona e o primeiro é metanol. E o exercício 17 vai falar da erva mate, tá certo? E pede o nome. Ó, é um aldeído, usando o show aqui que a Pro ensinou para você. Show, esse é o primeiro carbono. Então, vai ser 2, 4, hepta 2, 4 dienal ou 2, 4 pentadienal. Ó, usa-se mais esse daqui, ó. Esse nome aqui é o mais usado, tá? 18. Aqui, a gente vai ter que lembrar um pouquinho do conteúdo do primeiro ano do ensino médio, tá? E aí ele pede para você calcular o número de mols desta molécula. Então, a gente vai fazer, eu vou colocar a continha aí para vocês, tá? Eu não sei, acho que vocês nem lembram mais. Essa função. Muito bem. Aí ele pergunta para você, ele pede para você pôr a função e para você colocar a quantidade de número de mols. Opa. Então, assim, ó, você vai ter que somar a fórmula matemática e você sabe que uma molécula vai ter 10 mols de carbono. Então, vai ser 6 vezes 10 a 24. Seria 60 vezes 10 a 23. Mas como tem aquela regra que tem que ser um número menor que 10, você faz a notação científica para 24. Porque são 10 átomos de carbono. Sim?
como tem 10 átomos de carbono, você vai ter que fazer 6 vezes 10 a 23 vezes 10. Anotem aí. Muito bem. Vamos lá. Então, a gente tem aqui um mapa conceitual das funções orgânicas que possuem oxigênio que nós estudamos até agora, certo? Nós estudamos todas, menos essa verdinha aqui, ó. Essa verdinha ainda a gente não estudou, tá? Então, nós vamos relembrar as funções e diferenciar elas. Então, a função base para o nosso estudo são os hidrocarbonetos, formados de carbono e hidrogênio. A hora que eu começo a substituir meu hidrogênio por outros elementos químicos, eu vou mudando a função. Só que pelo fato de eu mudar só pelo elemento químico oxigênio, eu já tenho aí várias funções, certo? Então vamos lá. Se eu trocar uma molécula de hidrogênio por um OH, eu posso ter a função do tipo álcool, do tipo enol, do tipo fenol, certo? Se eu pensar só na hidroxila, só no OH. Mas cada uma dessas funções tem alguma coisa importante para a função. Para o composto ser classificado como um álcool, tem que ter uma hidroxila ligada a uma cadeia carbônica. Então, um OH ligado à cadeia carbônica. Eu tenho um álcool. Para ser enol, eu preciso ter a hidroxila ligada a um carbono que faça dupla ligação com outro carbono, certo? E para ser fenol, eu preciso ter um anel aromático e a hidroxila ligada no anel aromático. Ok? Para as funções que têm o carbono ligado a um dupla O, aí eu tenho a aldeído e a cetona. Aldeído está sempre na extremidade da molécula e a outra ligação do carbono é com o hidrogênio. Então, eu vou ter um carbono, dupla O, H, cadeia carbônica. Esse R é a cadeia carbônica, certo? Aí eu tenho um aldeído. Para ser cetona, eu tenho que ter um carbono, dupla O, e esse carbono com a dupla O tem que estar entre uma cadeia carbônica, para ser uma cetona. Correto? Então, cada função tem a sua parte, a sua característica, né? Agora, com dupla O, nós temos outras funções. Os ácidos carboxílicos, o éster e os sais orgânicos que nós vamos ver depois. Os ácidos carboxílicos, eles possuem carbono, dupla O e uma hidroxila na ponta. E o éster é carbono, dupla O, oxigênio, e aí começa uma outra cadeia carbônica aqui. Então, no éster, eu tenho duas cadeias carbônicas. E no meio dessas cadeias carbônicas, eu tenho um carbono, dupla O, oxigênio. E o éter, que eu não posso confundir éster com éter. O éter só tem um oxigênio entre a cadeia carbônica. O éster tem esse oxigênio entre carbonos, mas um desses carbonos está formando um dupla O com o oxigênio. Ok? Então, aqui é um resumo das funções oxigenadas que nós aprendemos até agora. Certo? Por quê? Porque nós vamos começar as funções nitrogenadas. São as funções que possuem hidrogênio. E para isso, a gente vai precisar treinar e saber identificar bem essas funções, que são as funções hidrogenadas e oxigenadas. Tá certo?
Então, eu vou pedir para você ir lá no seu caderno de atividades do segundo bimestre, na página 12. Abriram? Vamos fazer os exercícios. Sim. Página 12 e página 13. Tá certo? 12 e 13. Vou anotar aí para vocês. Então, é caderno de atividades, página 12 e 13.